Oi! Hoje eu tô aqui pra fazer recomendação de livro pra vocês e eu preparei uma lista muito maravilhosa de livros que eu amei demais, livros sensacionais, só que eu sinto que esses livros não são falados o suficiente, que tem poucas pessoas lendo e comentando sobre eles e divulgando, e são leituras que estão passando batido, que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Eu, assim, quando eu tava montando essa lista, eu tava pesquisando, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria tá na faixa ali de 200, 300 leitores no Scoob, o que é um número baixo considerando que os livros mais populares ali tem no mínimo 1.000, 2.000 leitores, né? E eu tô aqui contra a vontade de muitos que ficam aí se rasgando, comentando comigo, né? O povo brinca no Instagram ou aqui nos comentários, tipo, Vitor, para de indicar livro, pelo amor de Deus, que eu não aguento, minha wishlist tá gigantesca. Mas eu preciso falar desses livros. Eu sinto que a gente também, às vezes, fica muito preso em ficar só lendo lançamento, sabe? A gente tá tão bombardeado de livros novos e pré-vendas todos os dias, que às vezes a gente esquece de livros que foram publicados há um tempo atrás, que estão encalhados na sua estante, que você comprou por uma recomendação lá em 2013, mas você nem lembra que ele existe na sua estante, sabe? Então é isso. Se prepara, abre a tua wishlist, já vai tirando prints no seu celular pra pegar essas recomendações. Antes da gente começar, eu quero compartilhar com vocês o patrocinador de hoje, que é a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, que é uma instituição de ensino com mais de 150 cursos em uma plataforma própria e mais de 145 mil alunos, com um corpo docente formado de profissionais aqui do Brasil e também do exterior. É uma instituição com 2 pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC. E na EBAC você encontra muitas opções de cursos em diversas vertentes de aprendizado, como por exemplo, programação e data, audiovisual, marketing, design, arquitetura, games, moda. E a proposta do EBAC, na verdade, é não ser somente tipo um vídeo tutorial que você assiste, sabe? Eles têm as palestras gravadas, mas você tem muita coisa que complementa o seu aprendizado ali, como as atividades online, você tem lições de casa, você tem feedback, você tem muita prática, você tem um contato mais próximo do seu tutor, que vai estar ali para te ajudar, para tirar suas dúvidas, além dos eventos online, offline, oficinas de conhecimento e muitas outras experiências extracurriculares ali disponíveis para os alunos. No final do curso, você já sai com um certificado que é reconhecido no mercado de trabalho e também com os seus projetos, com o seu portfólio ali para você já ir atrás de oportunidades também. Gente, você pode fazer os cursos da forma como for mais confortável para você, onde e quando você quiser, tá? Se você tem uma rotina muito corrida, você só tem alguns minutinhos por dia, não tem problema. É uma plataforma de ensino muito fácil, muito interativa, muito confortável. Além de você ver as aulas na plataforma, você também tem acesso aos materiais de estudo que são muito importantes. E dá para você fazer anotações ali na plataforma, marcar reuniões com consultores de carreira, assistir palestras gratuitas e muito, muito mais. Se você tem interesse, por exemplo, em aprender design gráfico, que é a área que eu trabalhei por muitos anos, é algo que eu aplico muito aqui nos meus conteúdos, na minha identidade visual do canal, na produção geral das coisas que eu posto na internet, das maratonas. É algo que você pode sim aprender e se profissionalizar na EBAC. Eles têm vários cursos ali dentro desse nicho do design. Dominar essa área também pode abrir muitas portas e oportunidades profissionais. Para vocês terem noção, algo muito legal, que em alguns cursos é garantido em contrato, na hora que você começa a estudar, que você já sai dali empregado ou você tem o seu dinheiro de volta. A EBAC também facilita muito para que você consiga estudar ali. Então, se você tem interesse, eles têm opções de parcelamento até 21 vezes no cartão ou até 36 vezes no boleto. Você pode entrar em contato com eles também para achar a melhor forma e as melhores condições ali com os consultores da EBAC. Eles possuem diversas formas para te ajudar a tirar esses planos do papel. E eu também possuo uma ajudinha, que é um cupom que o pessoal da EBAC disponibilizou aqui para mim, para trazer para vocês, de R$200 de desconto. É muito desconto, que é o Geek Extra, tá? Vou deixar para vocês aqui na tela. Aqui também tem um QR Code, esse tempo todo aqui, tava aqui na tela para vocês escanearem e ir direto pro site. Já garante seu desconto, já seja feliz, já investe no seu futuro e na sua carreira, tá? Não deixa de conferir, tem também aqui embaixo na descrição, vou deixar um linkzinho específico para vocês. Muito obrigado mais uma vez, o pessoal da EBAC, por patrocinar esse vídeo. Sem mais delongas, então, vamos começar. O primeiro título que eu quero indicar para vocês é Os Estranhos Fascínios de Noah Hypnotic. Eu falava desse livro muito quando ele saiu, foi lá em 2019, e esse é um livro contemporâneo jovem adulto, que hoje em dia não é muito mais a minha praia, né, mais o meu perfil, mas eu tenho um carinho muito grande, porque ele é um livro muito inesperado, assim. Ele é sobre um rapaz chamado Noah, e ele tá vivendo a vida dele, é um rapaz muito sistemático, ele sempre, tipo, usa as mesmas roupas, parece eu, assim, tem 3 mudas de roupa só. Ele tem todas as peculiaridades dele e tudo mais, até que um dia ele é convidado pra uma festa, ele vai nessa festa e lá ele é hipnotizado, digamos, e tudo na vida dele começa a ficar diferente, tudo muda do dia pra noite, assim, ele tenta entender o que tá acontecendo. Eu só vou falar isso porque esse livro tem um plot twist maravilhoso, é um plot twist que eu acho que pode deixar muita gente com raiva. Eu vejo pessoas falando, nossa, não acredito que esse autor fez isso, mas eu achei tão
tão divertido, tão engraçado o autor ter resolvido a história dessa forma, que eu fiquei descrente, assim. Ele tem uma escrita super rápida, super fluida, mas também tem um toquinho de esquisitice, às vezes, que é algo que eu adoro também. Adoro livros fora da curva, assim, diferentões. A impressão que você pode ter, confia no tio, tá? Por grande parte da história, você pode ter essa impressão de que não tá indo pra muito lugar nenhum, assim. Não monótono, mas que você não entende muito bem o propósito de tudo, até que vai acontecer essa grande reviravolta. Ele vai trabalhar muito legal também nesse assunto da nostalgia, como a gente às vezes sente saudade da ideia da coisa do que a coisa em si. E isso eu percebo que é algo muito louco que eu tenho, não sei se acontece com vocês também, mas às vezes eu tô vivendo um momento e ele não parece nada demais, é um momento que eu tô simplesmente vivendo, assim, no automático, sabe? Eu tô existindo aquele dia. Depois lá na frente, alguns meses depois, eu sinto uma sensação de saudade muito forte daquele momento que eu vivi no automático. Então é muito louco como a gente não percebe que a gente tá vivendo coisas marcantes na nossa vida, que a gente não tá realmente vivendo, né, e prestando atenção. Depois que a gente vai, nossa, queria muito ter aproveitado melhor aquele momento, que saudade quando aconteceu aquela coisa. Então é um livro que trabalha muito com essa sensação também. É maravilhoso, eu amo demais esse livro, eu tenho muita vontade de reler, inclusive, pra um projetinho aí de relendo favoritos, eventualmente aqui no canal. O livro seguinte é o Garotas na Escuridão. Aqui é um suspense policial ali de uma cidade pequena, bem pequena mesmo, e garotas começam a desaparecer. É muito simples a sinopse, é isso, basicamente. Ele é um livro que voou, eu engoli, e ele é uma mistura de diversas coisas que eu gosto também. Tem essa coisa que pode ir pra um lado muito irritante, mas aqui eu acho que ele fez super bem, que é adolescentes se envolvendo em problemas e adolescentes investigando também. Aqui principalmente porque a polícia e o pessoal responsável ele não tá muito interessado em investigar esses desaparecimentos. Aí você não entende porque também eles não estão muito dando bola pra isso. Essa vibe de cidade pequena também é muito bem feita. Pensa tipo Gilmore Girls, só que mais sombrio, menos fofinho e cozy. Algo mais tipo maduro e mais tenso assim, né? E o que intriga bastante nessa leitura são os personagens, porque parece que todo mundo ali vive algum tipo de vida dupla. Todas as pessoas que vão ser investigadas eventualmente dão a impressão de que estão escondendo alguma coisa. Tanto que uns 40% do livro, mais ou menos, ele não tem tom de investigação. Ele tem essa coisa mais de conhecer pessoas, né? Desenvolvimento de personagens. Tem muito essa vibe de olhar por debaixo dos panos de uma cidade que pode esconder segredos terríveis e talvez também tenha muita podridão escondida ali no meio. Gente, é muito bom, tá? Leiam. Outra leitura que é muito interessante porque essa autora, ela tá fazendo muito sucesso lá fora. Tem um livro dela em específico que eu vou até pegar aqui, que é esse aqui, ó, o Starling House. Ele já foi do Clube da Reese, ele já ganhou categoria no Goodreads Choice Awards também. Nossa, muito bem falado esse livro lá fora. Ano passado só se falava desse livro, inclusive. Mas essa autora, ela já tem um outro livro publicado aqui no Brasil, que saiu há muitos anos atrás também. Eu li quando ele foi publicado e eu fiquei muito interessado. Não foi, assim, o livro mais perfeito de fantasia da minha vida, mas eu lembro das sensações muito boas que eu tive com ele e eu fiquei muito intrigado pela autora. E pelo visto, eu fico muito feliz porque é uma autora que tá crescendo, sabe? Eu tô falando de As 10 Mil Portas. Inclusive, alguém do Catarse esses dias disse que tava lendo e me relembrou da existência desse livro. Eu fiquei, nossa, realmente esse livro era muito interessante. Esse outro livro com uma sinopse muito simples, até porque você precisa ler pra você ir descobrindo esse universo mágico, mas aqui é sobre uma protagonista que ela tá atrás do pai desaparecido dela e ela vai se deparar com esse universo mágico. Ela vai encontrar portas que levam a universos diferentes, livros com poderes mágicos também, e no meio dessa jornada toda, muito perigo, toda aquela fórmula que a gente já conhece. O que, assim, é bem similar também, se a gente parar pra pensar, é o livro das portas, né, que eu amo demais também, mas a execução é bem diferente. Aqui, o que eu lembro de ter sentido quando eu li, é uma lembrança muito grande do estilo da Laini Taylor, que é uma autora que eu amo o estilo de escrita dela também, justamente porque é muito mágico, é muito, tipo, aquelas palavras que te encantam, que te inebriam. Aqui, em específico, em As 10 Mil Portas, ele também tem essa atmosfera meio sombria, não é dark, não é obscuro, mas sabe quando tem aquela coisa, tipo, arrepiozinhos, assim? Ele tem esse elemento de história dentro de história, e eu acho que a maior vantagem desse livro, que me encantou bastante, foi a construção de universo. Eu lembro, assim, ele não foi perfeito pra mim, eu lembro que a trama foi um pouquinho enrolada, faltou dar uma amarradinha, mas ainda assim, como obra pra conhecer a autora, foi perfeito. Eu lembro que eu fiquei encantado. É um livro de fantasia
único, não tem continuação, graças a Deus, o que é algo muito raro da gente achar hoje em dia, né? Então tá aí mais um ponto a favor dele. Agora eu quero falar de um livro que eu comentei algumas vezes aqui no canal, lá no passado, quando eu li, eu já inseri esse livro em algumas listas também, mas eu sinto que ele ficou parado no tempo, que as pessoas simplesmente esqueceram da existência dele. Ele saiu na tag numa época lá, e quando ele saiu na tag até que tinha algumas pessoas lendo, mas depois ele demorou também muito pra sair na versão comercial nas livrarias, né? Quando ele saiu, veio com página branca, veio com uma edição meio cocosenta, assim, então as pessoas também não sentiam muita atração em pegar esse livro pra ler, por isso foi ficando. Mas gente, esse livro é muito bom, que é A Vida Secreta dos Escritores. Aqui é sobre um autor, que ele é muito famoso, ele escreveu 3 livros, e esses livros foram sucesso mundial, se tornaram leituras cult, leituras clássicas, não sei o quê. Do nada, do dia pra noite, esse autor anuncia que ele vai parar de escrever, que ele vai abandonar a carreira de escritor dele, e ele vai se isolar numa ilha. E ele passa ali, então, 20 anos isolado nessa ilha, sem dar nenhuma entrevista, sem falar com ninguém. Enquanto isso, os livros dele continuam a vender, continuam a fazer sucesso, ele continua a crescer como autor, mesmo ele tendo parado a carreira. E daí a história começa quando a gente vê uma jornalista indo pra essa ilha pra tentar falar com esse cara e descobrir qual foram as motivações dele pra fazer isso, por que ele abandonou tudo, se aconteceu alguma coisa, e como que tá a vida desse autor hoje em dia. Só que no dia que ela chega nessa ilha, um corpo de uma mulher morta é encontrado. Aí começa toda uma investigação que a gente vai ver que vai ter muito mais a ver com todos os fatores mencionados até agora desse autor, o isolamento dele vai ter muito mais ligação do que a gente acha. É um livro que tem uma escrita muito simpática, tem uns toquinhos de bom humor aqui e ali, é um livro com bastante tensão, ele tem bastantes reviravoltas também, aquela coisa que vai crescendo a tensão ao longo da leitura, é uma leitura super curta, mas uma coisa que me encantou muito foi a ambientação, essa coisa da ilha, porque ela não é, tipo, eu falo ilha, não é uma coisa selvagem, assim, né? Ele não foi morar numa cabana no meio da floresta, é uma ilha meio, tipo, vilarejinho francês, todo cocotinho, assim, todo bonitinho, toda essa vibe provençal, de cidade pequena francesa, com poucos restaurantes, com apenas uma livraria na cidade inteira e com paralelepípedos na rua. Então, quando ele ia descrevendo isso e quando ele ia pintando esse lugar pra gente, nossa, eu fui completamente transportado. Esse autor também, ele acaba virando meio que o Sr. Wilson, assim, ele é toda essa vibe de velho rabugento, que chega alguém lá pra importunar ele já sai com uma espingarda, tipo, sai do meu quintal! Ele também é bem dinâmico, ele tem um negócio que eu curto bastante em livro de suspense, que é recortes de matérias, de coisas ali no meio. E, gente, quando você vai se aproximando de respostas, ele vai ficando muito viciante. E ele é sucinto. Como eu disse, é um livro bem curtinho. Então, ele faz o que ele tem que fazer na quantidade de páginas necessária para ser feito. Não precisava ter uma página a mais. E ele sabe conduzir muito bem. Ele sabe criar uma história completa, sem deixar a investigação e todo o mistério corrido. E se prepara, porque até o último segundo vai estar acontecendo coisa. Vai estar eventos ali que vão te deixar assim, ó. O próximo livro que eu vou falar, ele já é um livro mais conhecido, mas ao mesmo tempo é um livro que, tipo, as pessoas sabem da existência, é um autor muito famoso, mas parece que tá lá, tá simplesmente existindo esse livro. Eu não vejo gente comentar muito sobre ele, eu não vejo gente, tipo, falando com frequência ou pretendendo ler esse livro, eu não vejo gente biar, não vejo nada. Que é o Noturno, que é do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan. Às vezes também porque todo mundo já leu, né? Mas eu acho que não. E Noturno, ele é uma trilogia, ele é um livro pós-apocalíptico, onde a gente vai ver, inclusive desde o começo, desde quando começou todo esse desastre, e o mundo não vai acabar em pandemia, o mundo não vai acabar em zumbi, o mundo vai acabar em vampiro. O que é muito diferente, né? Muito louco. E a forma como ele cria essa coisa dos vampiros aqui também é bem singular. Não é aquele vampiro que a gente conhece. Aqueles têm, tipo, umas línguas gigantes. O modus operandi deles é diferente. Eles, a gente vai aprendendo ao longo da leitura que eles agem meio que com essa mentalidade de colmeia, né? Que tem os superiores e tal. E eu lembro que eu comecei esse livro quando ele descreve, né? As primeiras mortes, as primeiras coisas suspeitas. Eu tava assim, ó, que eu não piscava. Eu ficava colado no livro e virando cara página. Se você gosta também dessas cenas mais, não necessariamente sobrenaturais, mas coisas estranhas, coisas bizarras, que você fica levemente com aquele cagacinho, também não é um livro de terror, é um livro de mais de suspense, assim, mas ele tem eventos que, por exemplo, tinha um eclipse solar rolando bem na hora, e os gatos, todos os gatos da cidade começaram a ir pro mesmo lugar, sabe, coisas estranhas, assim, que você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele é um livro também que ele vai seguir esse rumo do pós-apocalíptico, não necessariamente com tudo destruído, e
carros parados na rua. Vai ser grande parte também de um embate, às vezes até político, por incrível que pareça, da humanidade com essa sociedade de vampiros. Mas é surto atrás de surto. Ele tem também aquela coisa de tipo, alguma informação que você viu lá no prólogo, que ele vai se conectar com a história lá na frente, e você vai enlouquecer quando você descobrir essa ligação. As descrições são sensacionais, a forma como ele pinta os acontecimentos e esse universo pra você é muito, muito bom. Vamos falar agora de uma queridíssima minha, que é a Catherine Ryan Hyde, com o Para Sempre Vou Te Amar. Por muitos anos eu panfletei horrores aqui pra vocês. Esqueci o nome do livro. Foi o favorito da vida por muito tempo. Hoje em dia, leve-me com você. Hoje em dia nem lembro mais da existência. Eu percebo que ela tem um padrão nas histórias dela. São sempre essas histórias de aquecer o coração, histórias bonitas de esperança. A gente tem personagens que estão passando por coisas muito sombrias. Sempre tem algumas temáticas mais psicológicas também, alguns assuntos mais tensos. Mas ao mesmo tempo ela trabalha de um jeito muito sessão da tarde, assim. Muito vai trazer aquela mensagem bonita, vai mostrar que é possível superar os seus problemas. E aqui não é diferente. A gente tem uma adolescente que é a Andy. Ela vive com a mãe. Elas vivem em lugares provisórios, assim. Elas nunca estão morando no mesmo lugar por muito tempo. E a Andy tem mais uma irmãzinha. E essa irmãzinha, ela tá dentro do espectro autista. Então ela costuma, às vezes, gritar. Tipo, ela grita muito por muito tempo. Até que um dia, nesse vai e vem, né, pra morar em vários lugares diferentes, elas acabam morando num lugar cujo vizinho é um cara que ele tem um cachorro, acho que é um dog alemão. E a Sophie, que é essa garotinha autista, ela começa a se conectar muito com esse cachorro. Ela começa a ter momentos maiores de tranquilidade, essas crises, né, de gritar também são menos frequentes, só que eventualmente elas são mandadas pra fora, elas têm que sair dessa casa, e isso vai afetar muito a relação delas com esse cachorro, com esse rapaz. Você já sabe nas primeiras páginas que o livro vai te pegar eventualmente nos sentimentos. Essa autora, ela escreve sempre com muita delicadeza e muita inocência nas palavras. Ela tem o dom muito grande de escrever também pessoas com defeitos. Tem uma dinâmica muito interessante de mãe e filha, mas sabe quando a mãe é meio inconsequente assim e a filha tem mais maturidade do que a própria mãe? Às vezes ela tem que cuidar da mãe porque a mãe é meio problemática também. É muito sobre isso também, sobre às vezes até perder a infância, ter que crescer muito rápido e as consequências disso. Esse dono do cachorro, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele também é um cara bem fechado, ele tem vários segredos ali, mas ele também é muito adorável, assim, ele é muito amoroso com essas crianças. E outra coisa que eu amo também é essa coisa de relacionamento de um adulto com uma criança e eles vão se aproximando e criando uma amizade, um laço muito forte. É muito tchuquinho, assim. Leiam qualquer livro dessa autora, gente, vocês não vão errar. Mas esse aqui também, que acabou ficando esquecido por aí, é muito bom. Agora eu vou indicar pra vocês um conto, na verdade. Ele é bem curtinho, ele tem umas 80 páginas, você lê super rápido, que é A Mercadoria Mais Preciosa, que inclusive esse autor saiu coisas novas. Ano passado saiu um outro livro que chama Chaminés Tocam o Céu, que eu não li ainda. Mas o Mercadoria Mais Preciosa me surpreendeu bastante. Foi uma leitura que eu peguei totalmente despretensioso e eu saí amando. Aqui a gente começa com um casal de lenhadores, eles estão trabalhando ali na floresta e tem uma ferrovia ali, e todos os dias passam os trens e a mulher desse casal sempre fica muito intrigada, sempre fica tipo esperando alguém aparecer, dar tchauzinho, uma coisa assim, sabe? Também ela fica se questionando pra onde que estão indo essas pessoas, de onde que elas estão vindo. Até que um dia alguém joga um pacote de dentro desse trem. Quando ela vai ver, este pacote é um bebê. Tudo bom contigo? E daí você vai perceber que o contexto disso tudo é que esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial e esses trens estão levando os judeus para os campos de concentração. Então essa pessoa que jogou o bebê é tipo assim, que o bebê encontra uma família, é uma esperança de que alguém consiga resgatar esse bebê para ele não ter que ir junto comigo para um campo de concentração. Assim, é muito curto, tá? Não tem muito o que dizer sobre ele, mas ele tem uma escrita muito fora do comum, assim, ele tem até um tom de fábula, eu acho que na capa dele fala uma fábula. Eu gostei muito do rumo que ele tomou, ele tem uma conclusão bem fofa e passa uma mensagem muito bonita de amor e como ele pode existir verdadeiramente em meio ao caos. E obviamente, de uma forma bem sucinta, ele vai bater ali na tecla sobre a crueldade na época e tudo mais. Mas assim, 80 páginas, tá? Mas gente, isso aqui é uma leiturinha rápida, aquela leiturinha pra encher a meta de vocês, negócio que vai pegar em um dia ali, só pra você despertar o seu eu leitor. Pega A Mercadoria Mais Preciosa que vocês não vão se arrepender. Agora vamos falar sobre um queridinho meu, que eu também já panfletei diversas vezes aqui no canal, porque, gente, eu tenho a minha meta, é que muitas pessoas comecem a ler esse livro do nada, que ele fique popular. Eu sei que não vai, pelo gênero dele, pelo estilo dele, eu sei que é aquele livro que infelizmente não é a praia de todo mundo, mas é muito doido e é muito incrível, porque ele é muito diferentão, que é Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, do Philip Dick. Ele é um universo
universo onde existe uma droga, que as pessoas consomem essa droga e eles conseguem enviar a mente deles para um universo de casinha de boneca. É muito doido explicar isso, parece que eu mesmo tô fumado aqui pra dar essa sinopse pra vocês. Mas eles conseguem basicamente alucinar e viver no mundo da Barbie por um tempo. E as pessoas usam essa droga, então, e todo esse esquema ali pra fugir da realidade, basicamente, né? Pra ter um escape, pra conseguir viver as vidas perfeitas que eles sempre quiseram. Só que a humanidade vai ficando cada vez mais dependente disso, né? E a gente vê toda uma sociedade, na verdade, girando em torno do uso dessa droga. E, eventualmente, vai começar uma briga política interplanetária também, vai envolver outros lugares ali, onde vai até acabar surgindo um tipo de concorrente, que vai até debandar um pouquinho mais para as tretas econômicas, políticas, o que pode não ser a vibe de todo mundo. Por isso que eu acho que ele é um livro não tão popular assim, é um livro que, infelizmente, por mais que eu queira, ele não vai ganhar essa loucura toda de todo mundo lendo ele. Mas eu fiquei muito intrigado por essa leitura. Apesar que o Philip Dick, ele sempre faz esse negócio de jogar a gente do nada, né? Você entra com a bunda no chão num universo todo complexo, cheio de coisas diferentes. Ele não te dá muito contexto e você tem que ir lendo e descobrindo por si só. Se você nunca leu nenhum livro desse autor, acho que pela sinopse deu pra entender que vão ter momentos meio sem pé nem cabeça, momentos meio fumados, assim. Mas ele tem uma ironia muito singular na forma de escrever dele. Ver essa droga em uso é muito louco, porque as pessoas, elas esquecem que elas são elas. Elas realmente se tornam a Barbie e o Ken, esses bonecos ali fictícios. Ele mexe um pouquinho com linha do tempo, às vezes é um pouquinho confuso. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês, a sensação desse livro, ele facilmente seria um episódio de Black Mirror. Se você gosta de Black Mirror, se você tá por dentro, tá assistindo a temporada nova, se você curte essa coisa de ver a sociedade inserida em contextos com tecnologias a mais que representam algo que pode ser muito a nossa realidade no futuro, dependendo das escolhas da sociedade, né? Mas como a nossa realidade tá muito mais próxima desse Black Mirror. É um livro que ele é bem nesse estilo, assim, se você gosta. O livro seguinte que eu quero compartilhar com vocês é o Ring Shout, que é um livro que ele fez muito sucesso lá fora. Quando ele tava em alta, nossa, todo mundo também do Booktube gringo falava sobre esse livro. Ele chegou aqui pela Dark Side e morreu. Falou-se aqui e ali, né? Ficou por isso. Ring Shout, ele é um paralelo muito louco que ele faz sobre a nossa realidade, envolvendo esse assunto do pessoal do chapéu branco pontudo, sabe? Dos clu-clu-clu, que eu não sei se pode falar o negócio verdadeiro aqui no YouTube, se o YouTube pega, enfim. Mas aqui nessa realidade, esse grupo, os racistas e tudo mais, né? Eles acabam, não invocando, mas eles acabam se transformando em monstros. Já começa um paralelo muito interessante a partir daí, né? A forma como o autor desenvolveu isso é muito legal, que essas pessoas, devido ao ódio, ao racismo delas, elas começam a se transformar em monstros. E é exatamente isso que tem na capa, assim, são monstros com boca no lugar dos olhos, assim, duas bocas, enfim. A gente vai acompanhar nessa história um grupo de 3 mulheres, que elas fazem parte de uma outra comunidade ali, de um grupo maior, onde eles vão tentar derrotar esses monstros. E é basicamente isso, eu não quero entregar muito, porque ele também é um livro muito curto. Quando eu li em tipo 2h30, 3 horas. De acordo com a Amazon, ele tem 176 páginas. Eu me surpreendi muito, porque assim, ele já abre com 2 pés no peito. No primeiro capítulo, amei os paralelos que ele faz, amei, eu não sei se chega a ser um realismo mágico exatamente, né, meio fantasia. É um livro com elementos gore, tá, se você gosta dessa coisa de nojinho. Ele tem esse clima meio surreal, meio conspiratório também. Também tem alguns elementos meio sobrenaturais, onde a protagonista tem uns sonhos, e esses sonhos e visões estão conectados com o mundo espiritual e também reflete na realidade. Ele é muito louco, vai ganhando um tom até um pouquinho mais lúdico, coisas mais fantasiosas rolando, ao mesmo tempo misturado com um negócio meio Kill Bill, de corta o braço e tá esguichando sangue, assim, sabe? A conclusão, quando ele amarra tudo, tem umas cenas ali mais pro final que elas são muito frescas na minha cabeça, por mais que eu já tenha lido há muitos anos, tem uma conclusão com uma mensagem muito foda. Nossa, é muito incrível. É algo que, assim, parece que vai ser óbvio a mensagem desse livro, mas a forma como ele faz, a forma como ele entrelaça esses elementos é bem diferente. É só lendo pra saber. Em seguida, eu vou falar de um livro que eu acho que, assim, pelo menos na minha bolha, ele não é muito comentado. É talvez mais nos canais mais focados em leituras. São um perfil um pouco diferente do meu, mas é Os Abismos, da Pilar Quintana. Pilar Quintana, esse livro que ele veio no Intrínsecos, numa época. Também ele teve bastante leitura por causa disso, mas também é um livro que ele não é muito falado, muito comentado hoje em dia. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de uma menina chamada Cláudia. Tô olhando a minha colinha, porque jamais que eu ia lembrar o nome dessa protagonista. Ela mora com os pais e a grande questão é que ela percebe que a mãe dela tá passando
passando por um momento muito frágil, em que ela tá obcecada pela morte, mais especificamente pelo suicídio. Então a mãe dela começa a colecionar, assim, a buscar revistas sobre celebridades, mulheres ali que morreram tragicamente. E vai ser uma história muito profunda entre essa relação das duas. E aqui tem uma coisa que eu amo muito, que é essa coisa do drama, um drama profundo, vai lidar com traumas, com coisas pesadas assim, mas contado pelo ponto de vista de uma criança. Eu adoro isso. Só que aqui ao mesmo tempo não tem aquele tom de inocência que a gente tanto espera de uma história assim. É mais, na verdade, essa menina já adulta contando as experiências dela como criança. Então faz sentido a narrativa não ser necessariamente infantil, assim, nem nada assim. A construção do personagem da mãe é muito interessante, que ela é uma pessoa muito fria, uma pessoa muito distante, meio cruel às vezes com alguns comentários que ela faz, e quando você menos perceber, vai estar rolando um monte de treta ali, coisa, papo de divórcio, puxação de cabelo, e briga. Se você gosta de fofocaiada, brigaiada, misturado com temas mais pesados ali, como depressão, abandono, suicídio, né? Assim, é uma leitura também, é outro livro super curtinho, super rápido, menos de 200 páginas, só que o que intriga muito nele é a forma como ele conta essa história, porque é muito seco, só que combina com o que ele tá falando, sabe? Eu acho que deixou o impacto da história muito maior, e foi uma história muito mais triste do que se ele fizesse de forma floreada, tentando emocionar o leitor, sabe? Eu acho que a frieza da escrita e dos personagens trabalhou muito em prol do que a autora queria fazer aqui. Uma pausa para eu não ficar nasalado nesse vídeo. Isso aqui é a minha ruína, gente. Neo Soro. Infelizmente eu sou viciado, eu sei que eu não devia, mas não tem o que fazer, né? Desvio de septo é isso, essa é a minha realidade. Próximo livro, A Ilusão do Tempo. Ele é um outro livro nesse estilo meio fábula, meio fantasioso, onde nessa realidade os economistas começam a prever uma grande crise financeira. O que essa sociedade resolve fazer então? Eles vão se preservar dentro desses caixões, dessas cápsulas, esses negócios assim, eles vão entrar e eles vão adormecer por muitos anos até que essa crise passe, o que pra mim parece um péssimo plano, porque tipo, quando acordar vai estar tudo do mesmo jeito, né, mas enfim. O que acontece? No meio desses anos todos, uma menina acorda, que é a protagonista, a Vitória. Só que quando ela acorda, ela sai desse sono, dessa caixa, todas as outras, os adultos ali estão todos ainda dormindo, né, só que ela vê que a cidade tá em ruínas. Ela vai tentar achar o caminho dela, ela vê que tipo, a vegetação tomou conta da cidade, né, tudo mais, e ela acha uma comunidade de crianças como ela, e eles estão todos ali junto de uma senhora que ela tá contando histórias para essas crianças. Aí que entra o conto que essa senhora vai contar ali para as crianças, vai ser contado em paralelo pra gente. Então a gente tem a parte fantasiosa, esse conto de fadas que a senhora tá contando, e essa parte futurista, meio fim do mundo. Esse conto de fadas vai ter tudo a ver com o que tá acontecendo no presente. É muito característico, inclusive, essa parte mais fantasiosa, que tem tipo assim, um rei ganancioso com a sua filha, princesa, e como ele quer preservar ela por toda a eternidade. Tem esse tonzinho super delicioso, super leve, super mágico. É muito desenho animado da Disney, tá? Só que não de forma ruim, não é infantilizado. E a forma como as coisas vão escalando é muito divertido de acompanhar também. Essa princesa que a gente vai conhecer nesse conto, ela vai aos poucos virando um mito entre a sociedade dela ali. Mais uma vez, assim, é muito difícil de explicar, tá? Porque é um livro que você só vai entender o propósito dele, o que ele tá fazendo, quando você terminar de ler. Quando você vê como esses dois lados se conectam. É muito simples, tá? A forma como eles se conectam, mas é muito bem feito. E é muito legal. Ele tem muito essa vibe de... Sabe quando a gente fala, o infanto juvenil que todos os adultos deveriam ler? Ele é muito isso. Até porque ele consegue inserir ali também críticas sobre a sociedade adulta, sobre o egoísmo do ser humano, sobre como a gente valoriza o tempo. Então ele é muito mais também do que só isso, sabe? Ele também traz algumas discussões e mensagens muito interessantes. Aproveitando nessa mesma vibe da Ilusão do Tempo, eu quero recomendar um outro livro pra vocês, Infanto Juvenil que todo adulto deveria ler. Também é uma história muito fofinha, muito bonitinha, que tanto você poderia, sei lá, ler pra um filho seu antes de dormir, quanto você mesmo aproveitar e tirar muitas coisas dessa história muito bonita. Esse é um livro que, inclusive, acho que você nem acha ele direito, ele só vende em sebo agora, ele não tá tão disponível, não tem pelo Prime na Amazon, você tem o e-book ou você caça aí nos sebos, né? Esse é o nível de esquecimento desse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história de um rapaz negro que ele vem de uma família pobre, que não tem muita condição. E o sonho dele é ser jogador
jogador de basquete. Só que o destino tinha outros planos pra ele. Por quê? Um dia ele tá apostando corrida com um amigo dele ali, e esse amigo, ele faz parte de um grupo de atletismo, de crianças e adolescentes ali, né? E ele vence essa corrida. O técnico desse grupo acaba vendo o potencial desse menino e acaba falando, vem participar com a gente, vem fazer parte do nosso grupo. E ele fica meio relutante e tal, mas eventualmente ele vai começar a fazer parte. Dentro disso, a gente vai conhecendo também a realidade pessoal desse protagonista, todas as dores que ele tem muita raiva dentro dele, tem um passado que tá exercendo muita opressão e tá impedindo que ele alcance os sonhos dele. E é basicamente isso. É uma história muito linda, é uma graça. Ele tem toda essa coisa do tom muito fofinho, muito puro, muito inocente, sobre a importância do respeito, da perseverança, da integridade, todas essas mensagens estão inseridas ali. Esse livro, eu acho que ele tem audiobook, o audiobook eu lembro que eu vinha ouvindo ele numa viagem que eu fiz, o audiobook é sensacional. Amei esse protagonista fazendo amizade com o pessoal ali na equipe aos poucos. Justamente essa relação dele com o treinador vai começar a ser um negócio meio... Ele é o pai que o menino nunca teve, sabe? Principalmente porque um dos traumas dele é justamente com o pai, que não é necessariamente muito bem abordado ali na história, ele menciona, mas não é altamente desenvolvido. Mas você entende que a proposta do livro não é essa. Não é ir mais a fundo nos sentimentos em relação ao pai, abordar essas coisas mais pesadas e mais tristes. É pra ser uma história leve. Eu me apeguei muito, esses personagens foram muito tridimensionais e eu senti que é aquele livro, igual aquele filme que você sempre quer rever, aquele filme que você nunca cansa, você já viu umas 8 vezes, você já sabe de cor, mas você sempre quer voltar pra ele porque é um conforto. É isso que essa leitura traz. O penúltimo livro dessa lista, Ela Não Pode Confiar. Eu fui ver como que tá a situação desse livro aqui no Scooby. A nota dele tá baixando, tá 3.6, 3.7, que eu considero já uma nota meio baixa, assim, quando leva em consideração a média de várias pessoas. Só que lá fora, no Goodreads, entre as avaliações globais, esse livro tem mais do que 4. Então dá pra perceber a partir daí que é um livro que tem dividido opiniões, mas eu sou apaixonado. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Esse livro foi maravilhoso porque ele vai trabalhar sobre maternidade misturado com elementos de suspense, de thriller policial ali. E eu gosto muito de maternidade, principalmente quando a gente tem esse negócio de mãe louca. Que inclusive aqui os personagens são então esse casal, mais particularmente a Rowan, que é uma escritora muito famosa. Ela tá com uma filha recém-nascida, que inclusive o parto dessa filha foi uma coisa muito estranha, que diz que ela desmaiou, apagou quando viu a filha já tinha nascido. Tem umas com muito caroço nesse angu, sabe? E a terceira personagem dessa história é a babá, que ela foi contratada por meio período ali pra ajudar a família, e a gente sabe que a Rowan já deu uma surtada com essa babá. Ela acusou a babá de estar fazendo coisas horríveis ali com a filha, de machucar a filha dela, não lembro agora. Nesses surtos, ela fez algo muito terrível, que a gente não sabe exatamente o que é, porque ao mesmo tempo ela também tem uns apagões na memória, assim, uns momentos em que ela... Enfim, as informações se perdem ali. E no meio disso tudo, então, a gente vai descobrir mais verdades sobre essa família, sobre o que aconteceu nesses momentos em que o livro tá omitindo informação da gente, em relação a Rowan, né? Se ela é uma pessoa totalmente atordoada da cabeça, se ela fez alguma coisa muito ruim, enfim, aí que entra o mistério e a investigação nessa história. Ele tem um toquinho na narração que lembra muito Ashley Aldrin, que é também autora de O Impulso e o de Sussurros. Essa dinâmica de família um pouquinho mais sombria. A gente vai vendo como essa protagonista ela é muito obcecada pela filha dela, pela bebê, mas num nível meio, às vezes, doentio, um nível meio estranho. O livro, ele faz um jogo de perspectivas muito interessante, que ele fica te jogando pra cima e pra baixo o tempo todo. Ele fica criando concepções na sua cabeça e você não sabe quem tá falando a verdade, se você pode confiar, se essas pessoas são realmente meio doidas. A Rowan, né, que é a mãe, a autora muito famosa, ela tem um estilo meio intimidadora, meio poderosa, meio fodona assim, só que ela tá muito quebrada por dentro, o que também todas essas nuances dos personagens me conquistaram demais. O que é interessante nesse livro são as revelações, que eu vejo o povo falar nas resenhas, pessoal que não curtiu, que é muito parado, é muito arrastado, não acontece muita coisa, mas eu achei que o livro ele tem uma carga muito real, ele é muito pé no chão, ele não vai ter aquelas reviravoltas malucas, mirabolantes, com coisas sobrenaturais no meio. Sim, estou falando com você por trás de seus olhos. Ele é super real, ele é super humano, sem aquele exagero do thriller. Eu acho que isso que me conquistou. A autora aqui me fez muito acreditar que ela estava seguindo por um caminho, quando ela deu risada na minha cara, seguiu por outro caminho totalmente diferente. Achei a condução perfeita, achei o planejamento da história perfeito. E pra gente encerrar, o último livro, ele é uma leitura recente minha. Eu já falei nos meus últimos 2 vídeos, mas eu quero bater mais uma vez nessa tecla. Eu sinto que mais pessoas precisam conhecer, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar também, assim como eu, que é o Pequenas Coisas Como Estas. Esse é um livro que ele já foi lançado há
um tempo atrás, tipo, há muitos anos atrás, sabe, o livro acabou ficando esgotado. Aí ele entrou na lista do New York Times, que saiu ano passado, e agora ele foi republicado, obviamente por causa do hype da lista e tudo mais. Só que também ficou por isso, sabe? Não ajuda que o livro também é um pouquinho caro, né? Uma editora menor, assim, que as edições costumam ser um pouquinho mais salgadinhas. Mas aqui é um livro curtíssimo, 120 páginas, uma história super rápida, uma novela, na verdade, né? Ele é ambientado na Irlanda, ele tem um cenário, uma ambientação, uma atmosfera muito sensacional, inclusive, foi uma das minhas coisas favoritas nesse livro. A gente acompanha a história do Bill, ele é um comerciante de madeira, carvão, essas coisas assim, né? Ele tem uma família muito grande e a gente vai acompanhar por parte da história o dia a dia dele com essa família. A situação da Irlanda ali no momento tá passando por uma crise financeira, as pessoas estão tendo dificuldade de ter o que comer, né? De comprar as coisas, a economia não anda muito bem, até que eventualmente ele vai levar madeira ou carvão para uma igreja, um convento, e lá ele vê algo terrível acontecendo com as meninas que moram naquele convento. E depois a gente aprende na nota da autora no final, que é baseado na história real das lavanderias Madalena, né? Enfim, se você quer ver mais sobre o contexto, eu falei bem mais sobre isso no vídeo onde eu li esse livro, que é o que eu tô na fazenda. Eu soltei um tempinho atrás, acho que uns 2 vídeos pra trás aqui no canal, e é uma leitura muito curta, mas que te prende muito por esse cenário. Eu conseguia ver as imagens e ouvir os sons, e sentir os cheiros e sentir tudo que estava sendo falado ali. Ele vai te inserindo aos poucos também nesse contexto social, econômico. É uma leitura muito intimista. Ele tem adaptação pra filme, o que também o filme é outra coisa esquecida, gente, que eu fui procurar pra assistir e não tem streaming nenhum. Já nem veio pro cinema. Acabou passando super batido. Inclusive, se você souber de alguma forma que eu possa assistir esse filme, me avisa, porque eu quero muito. O protagonista, ele passa por questões muito interessantes sobre insatisfação com a própria vida e como a gente vive no automático e como a gente não tem tempo pra refletir sobre as coisas ao nosso próprio redor, sobre a natureza, a nossa vida, as coisas boas que a gente tem. A gente tá sempre preocupado, indo dormir com as preocupações do dia de amanhã. Além de todas essas discussões, vai ter todo esse envolvimento com a descoberta que ele vai fazer ali naquele convento. E o arco envolvendo a igreja é muito interessante. Eu não conhecia sobre essa história, foi muito legal descobrir. Não legal porque é uma coisa horrível, né? Mas foi um conhecimento a mais que eu adquiri lendo. Assim, pelo assunto, se quisesse expandir e fazer um livro maior, super funcionaria. Eu super leria, inclusive gostaria, né? Mas da forma como fez, no tamanho ali, um livro curtinho, uma novela, também funcionou super bem. Gente, é muito incrível esse conto. Essa novela, né? Eu vou panfletar sempre que eu puder. E esse é o último livro, então, desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Se você já leu algum livro aqui que eu mencionei, ou se você já acompanha o canal há muito tempo, já viu falando desses livros por outros momentos aí da vida aqui no canal, comenta aqui embaixo também. Se você tem recomendações de livros que você acha que eu devia conhecer, livros que pouquíssimo se fala sobre eles, você vai pesquisar, tem 5 pessoas no Brasil que leu. Comenta aqui embaixo também que eu sempre pego as recomendações de vocês. Parece que não, vocês não estão falando com o vento, tá, gente? Eu leio tudo que vocês mandam, todos os comentários, vocês indicam o livro, eu vou atrás, eu procuro sinopse, procuro capa. Então, quer deixar sua recomendação? Agora é a hora aqui embaixo, tá? Se você quer comprar algum desses livros, usa o meu link da Amazon também, que fica aqui na descrição pra vocês. É uma forma de você ajudar o meu canal. Ou você pode assinar o meu Catarse, que é uma forma de você estar mais próximo de mim, você receber conteúdo extra aqui do canal, receber vídeos antecipados. Normalmente, o vídeo sai na quarta, eu mando pro pessoal na segunda-feira, ou até antes, se eu conseguir produzir o vídeo antes. A gente tem o nosso próprio clubinho do livro também, tem leituras conjuntas todo mês. Agora essa semana tá encerrando as leituras conjuntas de abril, já esqueci que mês que a gente tava. Então, inclusive, se você entrar agora, você vai pegar bem no comecinho as nossas próximas leituras conjuntas agora pro mês de maio. Agora também é o momento de você entrar no Catarse, a gente vai começar todo o nosso calendário do mês seguinte. E também, obviamente, você super ajuda com o meu trabalho, você recebe um monte de coisa extra, você tá por dentro dos bastidores, a gente tem um grupinho no WhatsApp onde a gente se apoia e conversa e fala sobre livros o dia inteiro também. Inclusive, agora tá chegando a Bienal, eu vou pra Bienal do Rio no primeiro final de semana, a gente vai combinar coisa com o Catarse, um café da manhã, um passeio, alguma coisa, pra gente também estar perto, e tudo isso só acontece ali no grupo de apoiadores, tá? Então o link tá aqui embaixo pra você, se você se interessar, mas também muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!